Depois de participar do grupo de sucesso Fugees, Lauryn Hill lançou seu primeiro álbum solo chamado The Music Education of Lauryn Hill. O álbum trouxe a visão e os sentimentos da artista nos âmbitos pessoal, social, político, por meio de vocais singulares que exploravam o hip hop e o rap. E a empreitada solo compensou. O álbum morou meses e meses nos charts, foi indicado 11 vezes ao Grammy, que era um feito inédito de qualquer cantora, levou 5 prêmios na noite, incluindo o de Álbum do Ano e de Artista Revelação. Com um sucesso tremendo como esse, as expectativas para os próximos passos de Lauryn Hill no mundo da música estavam altas. Só que ela desapareceu e quando ela voltou apresentando o MTV Unplugged, as coisas estavam muito diferentes. Lauryn expressou como ela se sentia naquele momento e isso levantou preocupações e questionamentos sobre a vida da artista. E algumas questões aconteceram até recentemente, quando Lauryn estava na turnê para poder celebrar 25 anos do Music Education of Lauryn Hill e ela chegava horas atrasadas no show. Tudo isso levou à seguinte questão: o que aconteceu com Lauryn Hill? Antes de responder essa pergunta, eu quero me apresentar se você chegou agora no canal. Oi, eu me chamo Matheus Rabelo, produzo conteúdo sobre cultura pop, desde informações até críticas, análises e enfim. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e me siga nas redes sociais no @Matheus Rabelo com 2 R's. Desde a adolescência, Lauryn Hill já sabia o que ela queria para sua vida, que era ser uma artista. E então, aos 13 anos, ela se apresentou no Showtime at the Apollo, que já teve ali nomes como Jackson 5 e Prince. Só que quando Lauryn foi se apresentar, o público vaiou. A garota, depois do show, chorou muito e a mãe dela disse que conversou com ela falando que se ela fosse chorar toda vez que alguém gritasse ou esbravejasse com ela, talvez aquilo não seria para ela. A mãe conta que quando falou isso, Lauryn olhou pra ela como se ela tivesse falado a coisa mais insana possível, porque pensar que ser uma artista não era para Lauryn era inconcebível. Mas a carreira musical de Lauryn Hill começou de fato em 89, quando ela estava no ensino médio. Pras, um dos integrantes do Fugees, chamou Lauryn para poder participar de algumas músicas que ele tinha, e também acabou que o Wyclef, o primo de Pras, se juntou a eles, e então o trio formou o Fugees. O nome vem de Refugees, que é referente também ao fato de Wyclef e os pais de Pras serem do Haiti, mas também refere-se ao fato dos três terem encontrado refúgio em si, nos próprios talentos e também na comunidade. Em 93, Lauryn Hill participou do filme Mudança de Hábito 2, De Volta ao Convento, onde ela surpreendeu todo mundo com a sua voz cheia de espírito e bem singular também. Em 94, o Fugees lançou o primeiro álbum do grupo, Blunted on the Reality. O debut não chamou muita atenção, teve baixos números, mas o segundo álbum, o The Score, marcou a mudança de vida que esse grupo teria e também mudança de carreira. O álbum trouxe referências do rap, da cultura pop, questões espirituais, questões políticas e sociais. Nos charts também reinou na Billboard 200, levou o Grammy também de melhor álbum rap e de melhor performance de duo ou um grupo. E até 1997 o álbum foi platina 6 vezes. Em 97, Lauryn engravidou do primeiro filho dela, o Zion, e ali ficou um pouco de tensão sobre quem seria o pai, porque Lauryn estava em um relacionamento com Wyclef, mas depois ela se envolveu também com Rohan Marley, que é o filho de Bob Marley, e ficou na dúvida de quem era o pai. Wyclef estava firme de que o filho era dele, tanto que quando Lauryn foi dar à luz, ele estava ali com ela, só que aí depois veio a verdade. O pai de Zion era Rohan. Porém, mais surpresas também surgiram dentro do grupo. Como eu falei, Lauryn e Wyclef tinham um relacionamento que durou algum tempo, durante o grupo, só que foi descoberto que o Wyclef já tinha uma esposa e ele já se relacionava com Lauryn antes de casar com ela e continuou se relacionando com ela depois de casar com essa outra mulher. Só que o Lauryn continuou o relacionamento com a Wyclef, mas as pessoas ao redor começaram a falar pra ela que talvez não fosse, bom continuar esse relacionamento e estimularam ela a engatar em um novo romance com Rohan Marley, que ela tinha conhecido nos bastidores de um show. Lauryn inicialmente não tinha dado muita bola pra ele, mas ela acabou cedendo e então engatou em um romance, que até durou um bom tempo, com Rohan. Ela chegou no ponto que falava que era casada com ele, apesar de não ter nenhum papel civil que comprovasse. E aí a gente entendeu depois o porquê que nunca teve um casamento formal. Rohan já era casado com uma outra mulher que ele tinha conhecido no segundo ano da faculdade. E como ele já tinha firmado, o compromisso com essa mulher perante a lei, ele não poderia firmar com Lauryn. E aí uma fonte disse que quando Lauryn descobriu, ela basicamente engavetou a informação e não falou sobre isso. E continuou a afirmar que ela e Rohan eram casados e que ela não precisava de um papel ou do governo para poder falar se ela era casada ou não.
Nessa época, Lauren então começou a sofrer também algumas críticas por se envolver com homens casados e não seguir os valores cristãos que ela tão falava. E os Fields, né, depois de tudo isso? Com um tremendo sucesso, né, com o The Score, o pessoal também esperava que tivesse mais produções deles juntos, mas o grupo foi finalizado. Por quê? Além desse drama todo em relação aos relacionamentos de Lauren e Wyclef, Pras também disse a uma entrevista da Rolling Stone que um dos motivos foi justamente a falta de apoio que Lauren teve quando foi desenvolver o próprio projeto solo dela, o The Miseducation of Lauryn Hill. Ele conta que quando Wyclef também foi fazer o seu debut álbum, né, o solo, ele recebeu apoio tanto dos membros quanto da produção, só que quando chegou a vez de Lauren, não teve esse mesmo amparo, né, e esse mesmo suporte. Isso baqueou ela porque Lauren sempre recusava propostas que não envolviam todo o grupo. Ele até cita o exemplo de quando a Pepsi convidou a Lauren para poder participar de um projeto, só que ela recusou porque não envolvia o grupo, né? E isso não foi só uma vez ou duas vezes, isso acontecia com uma certa frequência, mas ela sempre recusava porque o grupo tinha que estar envolvido. E então quando Lauren precisa de um apoio, né, para poder fazer o álbum dela acontecer, né, seja um apoio mesmo de produção ou emocional ou apenas de isso, vai, continue, ela não teve nada disso, então isso pegou muito ela. Uma outra questão também que fomentou o fim do grupo, segundo uma fonte da Rolling Stone, foi o fato de Lauren e Wyclef ter uma natureza muito competitiva entre eles. Era sempre intrigas por conta de quem queria se provar melhor que o outro, tanto que essa fonte falou que o The Miseducation of Lauryn Hill surgiu justamente como essa tentativa de Lauren provar que ela era tão boa ou até melhor do que Wyclef, porque ela queria ser vista como essa gênia musical como Wyclef era. E bem, gente, os Fields, eles possuem muitas questões entre eles também, que eu não vou me alongar aqui porque isso daria um outro vídeo. Em 98, então, Lauren lança o The Miseducation of Lauryn Hill, em que ela foi creditada como produtora, principal compositora, arranjadora e diretora de arte. O álbum foi um tremendo sucesso, tendo vendido mais de 20 milhões de cópias. O álbum também foi elogiado fortemente pela crítica, tendo ganhado 5 Grammys, viveu nos charts e consagrou Lauren como uma das maiores artistas de todos os tempos. Ou seja, o The Miseducation foi tanto um acerto comercial quanto um prestígio também de arte. O álbum traz a visão de Lauren sobre a própria vida, questões espirituais, tem música pra Zion, tem música também pro Wyclef, e em uma entrevista ao Rolling Stone ela falou o seguinte: acho que minha intenção era simplesmente criar algo que fizesse com que minhas antepassadas e antepassados na música e na luta social e política soubessem que alguém recebeu o que eles sacrificaram para nos dar e também mostrar aos meus pares que nós poderíamos caminhar nessa verdade com orgulho e confiança. Naquela época, eu sentia que era um dever ou uma responsabilidade fazer isso. Eu desafiei o que era considerado normal e introduzi um novo padrão. Acredito que The Miseducation fez isso e acredito que eu ainda faço isso, desafiar convenções quando essas convenções são questionáveis. O álbum consagrou Lauren como essa ameaça quádrupla: cantora, rapper, compositora e produtora. Ela também se tornou mais rica, né, não só por conta das vendas do álbum, mas por todo o merchandising, turnê e outras fontes de receita. Então Lauren teria, digamos, conseguido, né, aquilo que ela, segundo essa fonte, teria buscado, que era justamente este prestígio para poder mostrar que ela era tão boa quanto o Wyclef e que ela era sim uma gênia musical. Depois do sucesso do álbum, Lauren também chamou a atenção de Hollywood e recebeu ofertas para poder participar em alguns filmes, incluindo As Panteras, mas ela acabou recusando. Lucille pegou o papel. Ela também teria se reunido com Matt Damon para poder participar de Identidade Bourne. Ela também se reuniu com Brad Pitt para poder participar do filme A Mexicana e também conversou com as irmãs Wachowski para poder participar da trilogia Matrix. E ela recusou todos os papéis. Só que ela não estava necessariamente parada. Ela começou a produzir uma biografia do Bob Marley, em que ela interpretaria a esposa de Bob Marley, a Rita. Ela também estava desenvolvendo uma comédia romântica e também ia participar do filme Bem Amada. Só que ela engravidou de novo e teve que recusar. A Rolling Stone, inclusive, falou que Lauren teve todas as portas abertas para ela construir esse império multimediático, como a Jennifer Lopez fez, a Janet fez, a Madonna fez, só que Lauren parecia não ter muito essa vontade. E, inclusive, o amigo, né, dela disse em uma entrevista o seguinte: acho que Lauren passou a desprezar quem Lauryn Hill havia se tornado. Não que ela se desprezasse como pessoa, mas ela passou a desprezar essa imagem fabricada de superestrela internacional, garota de capa de revista que não podia nem sair de casa, parecendo um pouco desarrumada num dia qualquer.
como Lauren é uma perfeccionista, ela sempre tentou dar aos fãs o que eles queriam. Então, até uma ida simples ao mercado precisava do salto certo e do jeans certos. Os artistas são muito mais calculistas do que o público às vezes imagina. Não é por acaso que o jeans cai do jeito certo, que o boné está inclinado exatamente daquele jeito. Tudo isso é pensado e a Lauren colocou muita pressão sobre si mesma depois de todo aquele sucesso. E então um dia ela disse, foda-se. Depois do lançamento do The Miseducation, Lauryn Hill sofreu um processo de um grupo de 4 homens chamado Newark. Eles alegaram falta de créditos devido na produção do álbum porque eles participaram tanto da produção quanto de algumas partes de composição, então eles identificaram que é muito difícil você especificar o que cada um faz, né, durante uma produção de um álbum, porque é um campo muito cinza. Então eles reivindicaram parcialmente esses direitos. Inclusive na época, algumas pessoas teriam falado para a Lauren que fazer um documento, né, para poder elencar o que cada pessoa seria responsável naquele álbum, só que ela falou que aquilo não era necessário porque tudo era uma bênção. O processo tem 50 páginas e eles pedem créditos nos arranjos e na produção de algumas músicas, além de crédito parcial na composição de 13 das 14 músicas originais do álbum. Só que Lauren na época falou que os homens apenas estavam querendo popularidade devido à fama dela e falou que não faria nenhum tipo de acordo. Uma fonte disse que a recusa de Lauren em fazer um acordo não era necessariamente por questões, digamos, financeiras, mas sim porque ela estaria admitindo uma culpa e consequentemente poderia perder o prestígio em relação ao álbum que ela tinha tido, porque ela foi acreditada como compositora, produtora e etc. Então, teria essa quebra, né, de imagem que ela teria construído. Além disso, o álbum era essa emancipação também dela do grupo, né, e foi uma emancipação de sucesso, então ela não queria colocar isso em jogo, ela queria ser mais também do que um rosto bonito, uma voz bonita, ela queria mostrar pro público que ela sabia o que ela fazia. Só que depois, né, disso, ela acabou sim entrando em um acordo e pagou 5 milhões de dólares aos 4 homens. Só que o prejuízo financeiro não chegou nem perto do prejuízo emocional que isso foi. Uma fonte falou que esse episódio desencadeou uma série de crises que Lauren passou a ter. E vale ressaltar também que Lauren nessa época já era mãe de 2 crianças, estava infeliz no relacionamento dela, tinha essa pressão para poder sair de casa, né, estar sempre bela, tinha também família dependendo dela financeiramente e ainda teve essa questão de músicos, né, e pessoas da indústria que ela considerava família processando ela. Então ela acabou desenvolvendo desconfiança em relação às pessoas e isso acabou influenciando a maneira que ela levava a própria vida. Depois desse processo, de toda essa carga emocional que ela teve, ela buscou desenvolver a sua espiritualidade e se afastar mais das pessoas. Então ela ficou um tempo reclusa. E foi durante esse processo que ela conheceu o irmão Anthony. Lauren disse que Anthony inspirou ela a ir nos estudos da Bíblia e também inspirou ela a se ausentar da vida pública, né, dessa vida de famosa. Uma fonte disse que Anthony falava para Lauren que ela poderia ser quem ela quisesse, que ela não devia nada aos fãs, que Deus não nos criou para poder ser submissos às outras pessoas e nem entretê-las, e sim para que a gente seja o que a gente quer ser. Lauren também passou a utilizar a frase "o irmão Anthony disse que" antes de qualquer coisa que ela ia dizer antes, então criou também essa relação. Inclusive, ela fala o seguinte: conheci alguém que tem uma compreensão da Bíblia como ninguém que eu já tenha encontrado na minha vida. Eu simplesmente sentei aos pés dele e absorvi pura escritura por cerca de 1 ano. Só que segundo a Rolling Stone, algumas pessoas ao redor de Lauren não achavam o relacionamento dela com o irmão Anthony muito positiva. Um amigo disse que o Anthony era agressivo, possessivo e desonesto, e que ele tinha aquela boa lábia. Falou também que ninguém sabia de qual igreja ou religião ele era necessariamente, apenas que ele lê a Bíblia e que ele tinha essa interpretação que ele acreditava ser a certa, porque ele era a pessoa que sabia a verdade. Price também chegou a ouvir algumas pregações dele, mas ele sentiu que tudo parecia como se fosse uma seita. Ele falava também sobre que dinheiro não era importante, que devia desistir disso. E as pessoas também ao redor de Lauren falou que era como se ele colocasse esse limite entre Lauren e o mundo, né? Sendo também responsável pelo distanciamento social dela. E depois de conhecer o irmão Anthony, Lauren teria demitido toda a equipe dela. Depois de 4 anos do lançamento do primeiro álbum, Lauren apareceu grávida do 3º filho no MTV Unplugged. Pra quem não sabe, o MTV Unplugged é uma apresentação ao vivo, né, acústica. E bem, os artistas geralmente cantam, né, músicas de sucesso, música que o público sabe, só que Lauren decidiu cantar músicas inéditas, o que desapontou um pouco as expectativas em relação a essa apresentação.
E o que mais desapontou também foi a qualidade do momento. Lauren, um dia antes dessa apresentação, tinha machucado a garganta e resolveu não reagendar, então a voz dela estava mais rouca, estava mais áspera. Além disso, ela tocou músicas no violão, só que pessoas da indústria, né, da música, viu que ela utilizava apenas 3 acordes para todas as músicas, justamente porque a Lauren ainda não tinha essa habilidade mais desenvolvida com o violão. E então, que era para ser um grande momento, acabou dividindo opiniões, né, sobre o desempenho e a qualidade do que Lauren tinha apresentado. E na apresentação, Lauren acabou conversando muito entre as faixas, em que ela reclamava dessa vida pública, que ela repetia, né, várias vezes que ela tinha que se afastar dessas ilusões, né, dessa fama que trazia todas essas amarras que prendiam ela, que ela se vestia para o público, mas agora não faz isso, que ela se considerava uma performer, mas agora não se considerava mais, e que essa persona que ela criou para o público era o que a mantinha de refém. Ela falou também que era emocionalmente instável, desequilibrada, e então as pessoas ficaram preocupadas, né? Tipo, o que estava acontecendo com a Lauryn Hill? O que aconteceu? De qualquer maneira, esse segundo álbum, não sei se a gente pode chamar assim, porque foi um álbum ao vivo, acabou não tendo tanto sucesso, tanta adesão. E falando em segundo álbum, em 2013, houve alguns rumores de que um segundo álbum de estúdio estaria em desenvolvimento. A Columbia Records teria pago 2,5 milhões, né, para poder investir nessa nova produção. Inclusive também pagou os voos e as hospedagens de vários artistas para poder compor o time da Lauren para poder fazer esse álbum acontecer. Foi dito também que os artistas tiveram que assinar um documento recusando os créditos das faixas e das produções para que Lauren fosse creditada unicamente. Só que a Columbia parou de investir nesse projeto porque, segundo ali os rumores, né, essa equipe que foi viajar para poder ajudar ela nunca chegou a trabalhar de fato, porque a equipe da Lauren ligava para eles falando que ia começar amanhã, mas esse amanhã nunca chegava. Então eles ficaram ali durante vários dias esperando, né, para poder começar e não começaram. Segundo uma fonte da Rolling Stone, os artistas perguntaram para a Lauren como que eles seriam pagos e a Lauren falou para eles fazerem isso por Deus, então basicamente dizendo para eles trabalharem de graça. A questão da religião voltou também a ser comentada porque, segundo algumas pessoas próximas, Lauren só falava utilizando passagens da Bíblia, trechos da Bíblia. Até mesmo quando envolvia negócios, ela sempre levava a questão religiosa para a mesa. Então, quando ela tinha alguma oferta, ela falava: "Eu vou ver o que Deus tem preparado para nós". Um amigo chegou a dizer em uma entrevista para Rolling Stone também que Lauren poderia estar triste, né, que ela estava perdida, só que ela queria chorar, né, por ajuda, mas ela não se permitia por conta do orgulho. Porém, outras pessoas falaram o seguinte: na verdade, trata-se de reestruturar a vida e o estilo de vida dela. Acho que por muito tempo ela achou que sabia o que queria, mas em realidade não sabia. Ela vai superar isso, mas não acho que há algo de errado com ela. Ela usou o irmão Anthony para se livrar de coisas na vida com as quais não queriam mais lutar. Usou ele a seu favor, depois foi longe demais e agora não sabe como voltar. Vai ser um processo, vai levar alguns anos. Em 2013, Lauren também se envolveu em uma polêmica em relação ao Vaticano. Durante um show, ela leu uma carta criticando a Igreja Católica por conta do escândalo de pedofilia. Então a Liga Católica disse o seguinte em uma nota: os problemas pessoais de Hill não justificam seus ataques contra a Igreja Católica. Afinal, Sinéad O'Connor também não é exatamente normal e ela pagou um preço justo por sua atitude no Saturday Night Live, quando rasgou uma foto do Papa. Esperamos que a carreira de Hill, já em declínio, continue a piorar. A Columbia Records deveria dar um basta nela. Em 2005, os Fugees retornaram, né, para os palcos juntos em uma tentativa de agradar os fãs também. A Lauren disse em uma entrevista o seguinte: ao voltar e resolver os problemas que separaram a banda, estamos tentando aproveitar uma vibração e sinergia que já existiram. As coisas provavelmente não terminaram da forma correta, então este projeto tem muito a ver com o encerramento. Uma vez que você consegue resolver o que foi negativo, pode resgatar o que foi bom. O grupo então ia se reunir para poder fazer uma turnê e um álbum novo, só que as coisas não se saíram muito bem. Não teve turnê, não teve álbum novo, e Pras e Wyclef colocaram Hill como esse motivo, né, de nada ter dado certo. Eles falaram que Lauryn Hill pediu para poder ser chamada de Senhora Hill, né, de Miss Hill, o que incomodou eles. E por mais que possa parecer um motivo bobo, acredito eu que eles possam ter visto isso como uma questão de arrogância, né, e de orgulho, por Lauren se colocar nesse patamar, né, de ser a Senhora Hill, sendo que eles se conhecem há muitos anos. Lauren então comentou sobre esse episódio em uma entrevista para a Essence, falando que ela sempre foi uma mulher sábia, né, que por mais que ela fosse jovem antigamente, ela sempre foi sábia, sempre ensinou as coisas para as pessoas,
então ela ficava nessa posição de professora, e consequentemente ela achava que ser chamada de Senhora Hill era uma forma de mostrar esse respeito que ela merecia. No mesmo ano, Lauren deu uma entrevista à USA Today em que ela falou como ela se sentia em relação aos Fields. Ela falou que basicamente o grupo era uma conspiração para poder controlá-la, manipulá-la e torná-la dependente, e que tudo que ela passou, ninguém teria conseguido passar. Em 2012, Lauryn Hill foi acusada de sonegação de impostos. Os promotores falaram que ela não declarou entre 2005 e 2007, não pagando os tributos referente a 1,6 milhões de dólares que ela ganhou durante o período. Ela disse que não pagou, que não declarou porque ela se ausentou, do mundo, da cultura pop, da sociedade, para poder evitar questões de racismo, sexismo, etarismo e outras violências sociais que ela sofria. E ela falou que quando ela estava trabalhando consistentemente, ela sempre pagou os impostos dela, mas ela precisou se ausentar, desse meio social para poder cuidar dela e da família dela. Lauren admitiu ser culpada e foi sentenciada a 3 meses de prisão e também 3 meses de prisão domiciliar, 1 ano de liberdade supervisionado e teve que pagar uma multa de $60 mil, além do débito em aberto referente aos anos de 2005 e 2007, que tinha o valor ali que ela recebeu de 1,6 milhões e não declarou. Durante a turnê de celebração de 25 anos do álbum The Miseducation of Lauryn Hill, Lauren conquistou as manchetes, mas por um motivo negativo também. Ela acabou se atrasando horas para poder comparecer ao show, e em um determinado show que ela se atrasou, ela basicamente falou para o público que eles eram sortudos dela ter chegado ali. E bem, essa questão dos atrasos não é necessariamente algo novo. Em 2007, ela foi alvo de críticas em relação a esses atrasos e também a qualidade do show, porque ela mudava as músicas que já eram conhecidas pelo público para versões inéditas, e isso gerava um pouco de incômodo em algumas pessoas também. Em 2016, ela postou no Facebook uma carta falando sobre essas questões de atrasos, que era porque ela tinha que encontrar a energia certa para poder entrar no palco, e que não era por falta de consideração pelos fãs ou pela música. Enfatizou que ela está na melhor versão dela quando ela está energizada, quando ela se sente livre, quando ela está bem para poder ir pro palco. E ainda falou que por cada show atrasado dela, tem incontáveis outros em que ela ficou tempo a mais do que o contratado, com o público dando tudo de si. Pras também abriu um processo contra a Lauryn Hill, acusando ela de sabotar a turnê de retorno dos Fields por conta da arrogância e tendências narcisistas da cantora. De acordo com o processo, a turnê de retorno dos Fields seria um sucesso por conta das vendas antecipadas que já estavam bombando, só que Lauren estava controlando o orçamento da turnê com despesas desnecessárias e fictícias. Ele acusou ela de usar a turnê para ganho próprio e também por ela ter se recusado a fazer uma auditoria das finanças. Em 2023, a turnê tinha sido adiada por conta de problemas de saúde, só que em 2024 ela acabou sendo cancelada por conta de má gestão. No processo, o Pras também fala que os Fields receberam uma oferta do Coachella para poder se apresentar por um valor de 5 milhões, só que Lauren recusou porque ela percebeu que eles não seriam a atração principal do evento. Ela nem chegou a falar isso com o grupo e nem com o Pras, ele só descobriu porque a Lauren acabou pedindo para ele se apresentar gratuitamente no show de abertura do filho dela, que iria se apresentar no Coachella, que foi quando a verdade veio à tona. E como ele descobriu depois, já não tinha mais o que ser feito em relação ao Coachella. Pras disse que também que Lauren propôs essa turnê do grupo porque ela viu que as vendas da turnê solo dela não estavam lá essas coisas e que precisaria dos dois para poder fazer as vendas escalonarem melhor. Lauren falou que as acusações de Pras eram mentirosas e cheias de falsidades, justamente porque ele omitiu também no processo que ele já tinha recebido um pagamento adiantado para poder lidar com questões legais que ele tinha se envolvido. E bem, durante todos esses anos, uma pergunta que ficava latejando era: Lauren vai lançar um novo álbum? Isso criou um certo tipo de pessimismo, de uma certa maneira, por conta das coisas que ela já falou publicamente em relação à fama e à carreira e à indústria. Por exemplo, em uma entrevista para a Essence em 2020, a revista perguntou para ela se ela se sentia pressionada por conta dessa visão que as mulheres jovens negras tinham dela, que aspiravam ser como ela. Lauren falou que quando isso era baseado em verdade, era tranquilo, mas o problema era quando tinha essas expectativas irreais sobre a Lauren. Ela também complementou falando o seguinte: as pessoas precisam entender que a Lauryn Hill a qual foram expostas no começo era tudo o que era permitido naquele cenário na época. Havia muito mais força, espírito, paixão, desejo, curiosidade, ambição e opinião que não eram aceitos naquele espaço pequeno criado para o apelo de massa do consumidor e ditado por padrões muito limitados. Tive que me afastar quando percebi que, pelo bem da máquina, eu estava sendo comprometida demais.
Eu me sentia desconfortável, tendo que sorrir na cara de alguém que eu realmente não gostava ou sequer conhecia o suficiente para gostar. Achei que era aceitável escrever uma música sobre algo complicado se eu estivesse passando por algo complicado, mas descobri que as pessoas só conseguiam reconhecer o vermelho e o azul, e eu estava em algum lugar no meio, eu era roxo. Tive que lutar por uma identidade que não cabe em nenhuma das caixas deles. Eu sou uma mulher completa, e quando não posso ser inteira, eu tenho um problema. No fim eu pensei, tenho que sair daqui. Lauren fala que até mesmo o estilo dela foi copiado, foi vendido e replicado. Ela fala que sempre respirou moda e que sempre testou novas coisas, sempre usou roupas e cabelos do jeito que ela gostava, não por uma questão de compartilhar isso com o público, mas por uma questão dela mesma, para ela poder se sentir bem. Só que quando ela viu que a mídia, né, e o público e a indústria estava se, digamos, apropriando disso, ela começou a se sentir mal, porque aquilo acabou se tornando mercadoria, acabou se tornando produtos, né, para poder serem comprados e consumidos. Em 2021, também ela deu uma entrevista falando que depois do The Miss Education, a gravadora sequer ligou para ela para poder saber de fazer um segundo álbum. Ela falou que eles não perguntaram como que poderiam ajudar ela, falou que nunca teve uma conversa sobre um sucessor para o Miss Education. Ela falou que depois do primeiro álbum ela teve que lidar com politicagens, agendas repressoras, expectativas irreais, sabotadores e diversas outras coisas que representavam obstáculos para ela na época. Em outras entrevistas ela falou que continua a fazer a turnê, a fazer show, mas que ela está lutando contra o trauma dela 24 horas por dia. Trauma esse que surgiu depois dessa fama. E que agora ela tá focada mais em viver o agora e compensar o tempo que ela não se permitiu ser livre, né? Que ela não pôde ser livre. Ela falou que ser uma superestrela é muito difícil e que as pessoas só trabalham com você se tiver alguma forma de controlar e te manipular. E que passar por um processo desse sem deixar algum dano é muito difícil. E ela não vai se submeter a isso. Lauryn Hill experienciou a crítica do público pela primeira vez aos 13 anos, né? Mas mesmo assim ela persistiu e conseguiu, né, os frutos de todo esse trabalho. Mas a gente se pergunta, a que custo? Ela passou por desilusões amorosas, desilusões pessoais, sociais, em relação à própria fama e ao sonho dela, né, de ser artista. E tudo isso levou para uma descrença às vezes, né, nas pessoas, na maneira que as pessoas se relacionam com ela. Mas eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Deixa aqui nos comentários a sua opinião e as suas impressões sobre a carreira de Lauryn Hill e essas falas, né, e os acontecimentos com ela. Deixe também uma curtida aqui nesse vídeo se você gostou. Se inscreve no canal e manda esse vídeo também para outra pessoa que possa gostar. E te agradeço muito por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.